Agora, aqui, a novidade desse caso é exatamente a participação do delegado Rivaldo. Por quê? Porque ele era uma pessoa que estava em constante comunicação com a família da Marielle, com o Marcelo Freixo, com outras pessoas da política do Rio. Ele era uma pessoa que as pessoas conseguiam até reputar ele, naquele momento, em 2018, alguma seriedade. Isso depois foi sendo demolido pela fragilidade das investigações. Agora, a família Brazão, se você retomar aí numa pesquisa do Google, desde 2018 havia indícios de que a família Brazão estava envolvida no crime. Mas eram indícios, não eram evidências, não tinha nada que de fato vinculasse. Então, a novidade de ontem foi a participação do Rivaldo. Quero dizer que é preciso reconhecer o trabalho da Polícia Federal, que foi muito ágil diante de um crime que já tinha muito tempo sido ocorrido, que já tinha, inclusive, vários indícios de queima de arquivo ao longo do tempo em relação a esse crime, que foram cometidos, né? A gente não pode cravar que foi queima de arquivo. A gente tem que ser responsável diferente do que a extrema-direita é. A gente sempre parte do pressuposto do legado da lei, e a lei diz que ninguém é culpado até que... todos são inocentes, e, portanto, ninguém é culpado até que se prove o contrário. Então, a gente tem que de fato, ter a cautela necessária para cometer aqui, para não cometer aqui qualquer injustiça, mas o fato concreto é que tudo indica que a família Brazão já há muito tempo estava envolvida, tudo indicava que ela estava envolvida com o crime. Agora existem evidências mais concretas a partir da delação do Rony Lessa, e isso só foi possível graças à Polícia Federal. Você tem razão. Se fosse o governo Bolsonaro, isso não tinha avançado. Não tenho dúvida nenhuma disso. Agora, tem pontas que, para mim, ainda são soltas, e eu gostaria que esse inquérito não fosse dado por encerrado. Eu acho que tem muitas pontas soltas. A motivação que foi levantada, ela ainda é frágil, porque a questão fundiária não era uma prioridade da Marielle, e se for verdade, significa que a milícia tem alto potencial de letalidade, mas é um monte de trapalhão. E é isso que está entregue à cidade maravilhosa. A cidade do Rio de Janeiro está entregue a uma política miliciana, é a cidade miliciosa nesse momento, a uma política miliciana, e uma política miliciana que tem aí construído um estado de terror no Rio de Janeiro, uma sociedade pautada pelo terror, e que isso precisa ser vencido, né? Então, isso é importante chamar atenção. E também é preciso que seja investigado em profundidade o envolvimento da classe política no Rio de Janeiro e a nomeação do Braga Neto em relação ao Rivaldo, um dia antes da morte da Marielle, para chefiar a Polícia Civil do Rio de Janeiro. Tem muita coisa ainda que eu acho que tem que ser investigada. Eu não me dou por vencido nesse sentido. Eu acho que é preciso que a gente exija a continuidade das investigações, e não é por uma necessidade de continuar investigando com objetivo político-partidário. Não se trata disso. Se trata da necessidade de que, de fato, o crime seja revelado. Eu não acredito que está tudo revelado, não, Kiko. Eu acho que tem coisas ainda que precisam ser investigadas. Eu quero saber o porquê da nomeação do Rivaldo para chefiar a Polícia Civil do Rio de Janeiro. Eu quero saber qual foi o grau de queima de arquivo dentro desse crime, quantas pessoas foram queimadas, foram assassinadas por queima de arquivo. E eu acho que o Brasil merece saber exatamente como se deu a motivação do crime. Porque a motivação, se for pela questão fundiária, é uma surpresa também para as pessoas. Porque a Marielle não atuava nesse tema. Não tinha uma atuação forte nesse tema. E se for, de fato, Kiko, uma sobrevalorização da atuação dela por um infiltrado mal intencionado dentro do PSOL, isso revela que, de fato, a gente está num estado de segurança pública. Pois é, lamentável. Muito mais lamentável.